você muda de um estado para o outro e o outro vai até você. Então essa consideração, essa amizade, esse respeito, e é por isso que é com muita alegria que eu apresento para vocês aqui hoje essa pessoa que contribuiu muito para o crescimento e a evolução da capoeira no estado de São Paulo, do Itaim Paulista, Grão-Mestre João. Segura aqui no berimbau, velho. Pode segurar aqui. Boa noite. Então, eu fui mais de quarta vez, eu fui dos primeiros no Salvador, quando ele veio para aqui, nós fomos com ele, de 80, né? Não, 93, não, 92, nós veio mesmo aqui, vai dar uma forcinha para ele. Em 93, o primeiro evento que você veio. Já foi enchendo o saco de vocês aqui todo ano. Eu vou continuar. Mas a capoeira é assim, né? A capoeira, se você não sai, você não conhece, não desenvolve sua capoeira. E a capoeira não é aquele que você vai para um lugar, fala assim, eu vou para a capoeira, mas não joguei, não toquei um berimbau, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa é você participar, você participando, você está aprendendo. Então, não adianta você ir com uma roda de capoeira e falar assim, eu vou jogar com todo mundo. Não, e não mostrar outro lado do berimbau, do pandeiro, do atabaque, desse lado assim. Então não adianta. Então você tem que ir lá para ajudar o seu companheiro. Se você acha que não vai ajudar, na minha opinião, eu não vou. Igual eu vou aqui. Eu só venho aqui porque eu sei que eu sou bem recebido e eu acho que eu estou ajudando alguma parte. E eu estou vendo o resultado que tem aqui, que eu já conheço desde o começo, desde lá de São Paulo, que eu já conheço o trabalho dele. Então a capoeira é desse jeito assim. Quando eu passei para o contramestre, foi muito o Salvador, ele mesmo, muita gente foi lá fechar minha academia, porque eu treinava na Zona Sul e vim para a Zona Leste. Os caras da Zona Leste não passaram da Zona Sul. Ele falou aqui, o Joel e o Maurão. E eles quando eu falo assim, que aquele rapazinho ali, ele ele é formado lá do Pedro, do Beto, e é lá da Zona Sul, que é que ele vem fazendo na Dona Aresta, que vai tomar espaço lá dentro. Aí um dia eu encontrei ele no Facada, eu falei pro Oncinho que faleceu, né? Eu falei, senhor, eu soube aí que você ficou falando que eu veio sair da Zona Sul, vim pra Zona Leste, eu tava tomando espaço de vocês, caramba, vocês estão no lugar de ser um mestre meu, e vocês falar isso, eu estou aqui para ajudar, não vim aqui atrapalhar ninguém. O dia que eu for para atrapalhar, eu não vou dar aula para ninguém. Aqui eu volto lá para a Zona Sul, quando está no mestre lá, eu volto lá. Não, mas não falei nisso, eu já vi sua história, por aí você é um do capoeira, e o outro para começar, você tem uma quete, né? Por aí tem uma quete, na sua cabeça virar tudo. Falou, não pode deixar que eu vou na sua casa e para mexer com ele. Aí não sei que você conhece, o Guerreiro e o Pé de Guerra lá na Bahia, não sei que vocês conhecem. Muito bom, ele deve conhecer que ele era mais antigo. Ele falou assim, não, o dia que você for na academia do Baiano, você me chamar de Baiano. Ninguém vai mexer com ele. Ele veio da Bahia, e quem vem da Bahia para aqui, a gente vai ter que ter cuidado com ele, não vai mexer. Esse dia para cá, todo lugar que ele encontrar, ou Baiano, passou. Então, e muitas outras academias por lá. Vamos fechar a academia lá do Mestre João, que na época ele era outra mestre. Vamos fechar a academia dele, que ele aqui tomou espaço da gente daqui do Brasil. Rapaz, eu não tomei para fazer meu trabalho, é sorte minha, azar sua, você não toma por trabalho. Muita gente aqui são precisam de fazer isso. E nessa história eu fiquei lá mais ou menos 30 anos, estou lá até hoje. Hoje eu não dou aula, mas tenho um formato que eu dou, vou lá encher o saco deles também. Aí, e acontece isso aí. Então, um cordão, quando você passa de professor para cima, não fica. Eu penso que muita gente vai, o cara não vai lá, talvez não vai lá para te bater, vai te comentar. Se você tem um bom comportamento, sabe, você receber a pessoa, recebe um pancada, você é pancada não vai vender para frente, não. Eu já cheguei, eu tenho vergonha de falar, chego gente na minha academia e falar, hoje eu não vou fechar a academia, eu falo, aqui não, velho. Aqui quem manda é eu, você vai estar. Você quer sentar aí, você senta, mas fechar na academia não vou não. Aí eu vou jogar, você vai jogar sozinho, ninguém dos meus vai jogar com você. Você ficou com graça, sem graça, mas não pensar que você tem essa coragem, você consegue enfrentar. Rapaz, eu estou aqui para ensinar, eu estou aprendendo para as crianças, saber o que tem aqui. Mas para brigar, se vocês virem para brigar, só vão brigar sozinhos. O dia que vocês vêm aqui para treinar, vocês vão treinar, mas daquele jeito. Se arrumar confusão aqui, vocês não vão sair daqui de dentro. Essas pessoas, até hoje ele fala, no Mestre João é muito legal, porque ele gosta de violência.
das coisas tudo direitinho. Onde ele estiver, ele pode saber que o dono daquela academia, a academia é muito gente boa. Tem lugar que não é bom, ele não vai. E graças a Deus eu estou aí até hoje. Mas por quê? Por causa desse tempo. Violência, para mim, é zero. E for para jogar em qualquer lugar, seja lá o que for, eu estou dentro. Então vocês vão pegar corporal, toma muito cuidado, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Então vocês têm que estar muito preparados para saber lidar com esse tipo de coisa. E outra, nunca despreza o seu mestre, desde que aquele que pegou o cordão dele, que faz falta. Você sozinho consegue, não vai fazer passo sozinho. E o cordão na sua cintura também não vai adiantar nada se não tiver uma ajuda do seu mestre e dos outros, da sua academia e dos outros que vêm de fora também. Então, se você vai querer pegar o seu cordão para pendurar lá, e quando achar que tem pressão, é melhor não pegar, espera prender, né, como um de vocês aqui falou, que é muito complicado. Cordão de mestre é muito complicado nesse tipo de sentido. Muita gente vai experimentar você, de todo sentido, do pandeiro até chegar no jogo. Então é muito complicado você fazer, pegar. Se pega, tem que segurar. Não é vergonha você falar, o cara para mandar você fazer uma coisa, você falar, eu não sei fazer, mas me ensina que eu faço. Isso que acontece. Por aí eu vejo muita gente, quando chega na hora de pegar um berimbau, por exemplo, o cara pega e sai disfarçando para não querer berimbau, um pandeiro, por exemplo. Então, não. Nem que você não sabe, pergunta, deixa que eu vou aprender, eu esqueci, não custa nada falar. Ou chega na sua casa do seu mestre, começa para aprender isso e isso, isso. Eu tenho certeza que ele vai ensinar. Mas se você abandonar, querer seguir um caminho sozinho, se você chega no seu mestre e pede, ele vai falar, vamos, não está precisando ir, por outro campo, você vai chegar no outro mestre e vai falar a mesma coisa. Se você abandonou o seu mestre, já pensou outro. Ele vai acontecer isso. Então toma muito cuidado no cordão. Eu espero que quem for pegar seja uma boa sorte. E quando eu voltar na outra vez, eu vou voltar de novo aqui para ver você. Eu quero ver todo mundo aqui de novo com o seu cordãozinho e com um trabalho melhor do que as outras vezes, dessa vez que estou vindo aqui, que eu estou gostando. Pena que não está todo mundo que eu vi aqui, da outra vez, tem muitos que saíram ou não veio, mas eu quero da outra vez, ao menos vocês daqui, na próxima eu quero ver toda aqui. Então, uma boa sorte para vocês, espero que vocês vai ser melhor do que nós aqui, vamos ver. Suas palavras, infelizmente. Agora passar.